Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso cantinho mágico de leitura. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 11 da Descoberta das Bruxas e este capítulo nos presenteia com uma boa dose de romance. Finalmente o livro entrou no tranco e a história vai começar a fluir. Diana ela tá no limite com tanta coisa na cabeça. Peter Knox fica cada vez mais assustador na biblioteca e Matthew, o nosso vampiro preferido, volta da Escócia com tudo. Então pega o seu chá, se aconchega porque este capítulo tá cheio de coisa boa. Se é a sua primeira vez aqui, relaxa, porque aqui no card estão todos os capítulos que lemos até agora e você vai conseguir ficar no clima rapidinho. Então curta, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Vamos lá? Antes de mais nada, um breve contexto. No capítulo 10, Diana enfrentou um bruxo poderoso, descobriu verdades chocantes sobre a morte dos seus pais e o segredo do Ashmole 782. Agora, no capítulo 11, a pressão está pesando, Knox está com a sua presença cada vez mais ameaçadora e Matthew volta com uma energia nova. Prontas para essa montanha-russa, minhas senhoras? Então vamos nessa! Capítulo 11. Foi impossível dormir naquela noite. Fiquei no sofá e depois na cama, e sempre com o telefone ao lado. Nem um bule cheio de chá, nem a pilha de e-mails tiraram os acontecimentos do dia da minha cabeça. A hipótese de que teriam sido os bruxos que assassinaram os meus pais estava além do meu entendimento. Deixei de lado esses pensamentos e me voltei para o intrigante feitiço do Ashmole 782 e o interesse de Knox, demonstrava pelo manuscrito. Depois que amanheceu, sem que eu tivesse conseguido dormir, tomei um banho e me vesti. O hábito de tomar café da manhã nunca me pareceu tão insosso. Em vez de comer, fiquei plantada perto da minha porta, esperando a biblioteca abrir. Depois percorri a curta distância até lá e sentei no meu lugar habitual. O celular estava no meu bolso, preparado para vibrar a qualquer chamada, se bem que eu odiava quando os celulares dos outros vibravam e os faziam cochichar em meio ao silêncio. Lá pelas 10h30, Peter Knox entrou e sentou-se na extremidade oposta da sala. Dando a entender que devolveria o manuscrito, saí em direção ao balcão para ver se Miriam estava na biblioteca. Ela estava, e muito zangada. Não me diga que aquele bruxo se sentou ali. Sentou sim, e fica de olhos grudados em mim enquanto estou trabalhando. Eu gostaria de ser grandalhona, disse Miriam franzindo o senho. De um jeito ou de outro, acho que será necessário muito mais que tamanho para deter aquela criatura. Dei um sorriso torto. Matthew entrou no South End sem nenhum ruído de aviso, sem nenhum retalho de gelo anunciando a sua chegada. Em vez disso, flocos de neve desceram pelos meus cabelos até os ombros e as costas, como se ele estivesse verificando rapidamente para ver se eu estava inteira. Eu me agarrei na mesa à minha frente. Por um momento não pensei em me virar, achando que fosse Miriam. E quando me virei e me deparei com Matthew, meu coração deu um salto. Entrada triunfal do nosso vampiro preferido. Mas o vampiro não estava olhando para mim. Ele estava encarando Peter Knox com uma expressão de fúria. Matthew, eu disse suavemente enquanto ele me levantava. Ele tirou os olhos de cima do bruxo e voltou-se para mim. Franzi a testa, preocupada com toda aquela fúria, e ele me tranquilizou com um sorriso. Achei que estava vendo alguma confusão por aqui. Ele ficou tão perto de mim que o frio daquele corpo era como refrescante brisa de um dia de verão. Nada com que não pudéssemos lidar, retruquei com serenidade, referindo-me a Peter Knox. Será que a nossa conversa pode esperar até o final do dia? Ele perguntou, alisando uma protuberância do peito acentuada pelas fibras macias do suéter. Fiquei curiosa com o que poderia estar debaixo do suéter, colado no coração dele. Podemos ir a yoga? Embora eu não tivesse dormido, uma silenciosa viagem de 1h30 de carro até o Woodstock, acompanhada de meditações, me pareceu perfeita. Seria maravilhoso, fui sincera. Quer que eu fique trabalhando aqui do seu lado? Ele perguntou, curvando-se em cima de mim e exalando um aroma tão forte que me deixou tonta. Não é necessário, respondi com convicção. Se mudar de ideia, me avise. De qualquer forma, nos encontramos às 6h na frente de Hertford. Os olhos de Matthew capturaram meus olhos por alguns segundos. Depois ele olhou furiosamente em direção a Peter Knox e foi para o lugar dele.
Quando passei pela mesa de Matthew a caminho do almoço, ele tossiu. Miriam largou o lápis com irritação e juntou-se a mim. Knox não me seguira até Blackwell. Matthew se incumbiria disso. Nunca uma tarde me pareceu tão interminável e tive que fazer força para me manter acordada. Ali pelas 5 horas eu já estava mais do que pronta para sair da biblioteca. Knox permaneceu no South End, junto a um grupo variado de humanos. Matthew me acompanhou até o primeiro andar e voltei radiante para o meu apartamento, onde eu troquei de roupa e peguei a esteira de yoga. Eu já estava esperando quando ele estacionou o carro em frente às grades de ferro de Hertford. Você está adiantada. Ele observou com um sorriso enquanto pegava minha esteira para guardá-la no porta-malas. Respirou fundo quando me ajudou a entrar no carro e me perguntei que mensagens ele estaria recebendo do meu corpo. Ai, Diana, segura. Nós precisamos conversar. Não há pressa. Primeiro vamos sair de Oxford. Ele fechou a porta do meu lado e contornou o carro para assumir o banco do motorista. O tráfego da Woodstock Road estava terrível devido ao fluxo de alunos e professores. Matthew costurou habilmente por entre os carros para sair do congestionamento. Como foi na Escócia? Perguntei quando ultrapassamos os limites da cidade sem me importar com a resposta, contanto que o fizesse falar. Ele me deu uma olhada e voltou os olhos para a estrada. Ótimo. Miriam me disse que você estava caçando. Ele soltou um suspiro e levou a mão à protuberância sobre o suéter. Ela não devia ter falado. Por quê? Porque algumas coisas não devem ser discutidas entre criaturas diferentes. Ele se mostrou ligeiramente impaciente. Por acaso as bruxas contam para as criaturas diferentes delas o que aconteceu depois de 4 dias fazendo feitiços e cozinhando morcegos? Bruxas não cozinham morcegos, rebati indignada. A questão continua sendo a mesma. Você estava sozinho? Perguntei. Ele levou algum tempo para responder. Não. Eu também não fiquei sozinha em Oxford, comentei. As criaturas... Miriam já me contou. Ele apertou as mãos no volante. Nunca teria saído de Oxford se soubesse que aquele bruxo que a importunou era Peter Knox. Você estava certo. Reconheci a verdade de supetão antes de começar a falar de Knox. Eu nunca me afastei realmente da magia. Eu sempre fiz magia sem perceber que estava fazendo isso. Ela está presente em tudo. Já venho me enganando há muito, muito tempo. As palavras jorraram da minha boca e ele continuou concentrado na direção. E eu estou assustada. Matthew tocou meu joelho com sua mão gelada. Eu sei. O que eu posso fazer? Sussurrei. Acharemos uma solução. Ele disse com ar sereno, enquanto cruzava o portão da velha cabana. Observou-me com atenção quando chegamos ao pátio circular no final da ladeira. Você parece cansada. Quer mesmo fazer yoga? Assenti com a cabeça. Ele saiu do carro e abriu a porta para mim. Dessa vez não me ajudou a sair. Preferiu tirar as esteiras de dentro do porta-malas e carregá-las. Alguns membros da turma passaram e lançaram olhares curiosos em nossa direção. Depois que todos entraram, só restamos nós dois no pátio. Ele me olhava como se estivesse travando uma batalha interior. Fiquei preocupada e levantei a cabeça para olhar nos olhos dele. Eu só tinha reconhecido que nunca soube o quanto estava envolvida com a magia. O que havia de tão horrível para que ele não quisesse me contar. Fiquei na Escócia com Hamish Osborne, um velho amigo meu, ele disse por fim. O queridinho da mídia para concorrer ao parlamento e ser ministro das finanças? Perguntei admirada. Hamish não disputará uma vaga ao parlamento, disse Matthew secamente, ajustando a correia da bolsa onde estava o material de yoga. Então ele é mesmo gay? Comentei lembrando de um noticiário noturno a que tinha assistido recentemente na televisão. Matthew olhou para mim envergonhado. É sim, e o mais importante, ele é um demônio. Eu não sabia muito sobre o mundo das criaturas, mas sabia que a elas era interdito participar da política e da religião dos humanos. A carreira financeira e demônios são incompatíveis. Eu disse e parei para pensar um pouco. Mas isso explica porque ele é tão bom em administração do dinheiro dos outros. Ele é bom em administrar as coisas. Fez-se um longo silêncio sem que Matthew fizesse menção de se dirigir à porta. Eu precisava sair daqui e caçar. Olhei para ele aturdida. Você esqueceu seu suéter no meu carro. Ele disse isso como se fosse uma explicação. Miriam já devolveu. Sim, sei disso.
Eu não podia ficar com ele, sabe por quê? Balancei a cabeça negativa e ele suspirou e disse um palavrão em francês. O meu carro ficou impregnado com o seu perfume, Diana. Eu tinha que sair de Oxford. Ainda não entendi, admiti. Eu não conseguia parar de pensar em você. Ele passou as mãos nos cabelos, olhando para o chão do pátio. Meu coração bateu descompassado, reduzindo o fluxo sanguíneo e a minha capacidade de pensar. Por fim, acabei entendendo. Você está com medo de me ferir? Eu sentia um medo natural de vampiros, mas Matthew me parecia diferente. Sei lá, ele disse com um tom de aviso e um olhar desconfiado. Então não teve nada a ver com o que aconteceu na sexta-feira à noite, respirei aliviada. Não teve nada a ver com aquilo. Vocês dois vão entrar ou vão fazer yoga aí no pátio? Disse a Mira da porta de entrada. Durante os exercícios, trocamos alguns olhares quando não estávamos sendo observados. A sinceridade da nossa primeira troca de informações alterava o rumo das coisas. Nós dois tentávamos imaginar o que aconteceria dali em diante. No final da aula, Matthew tirou o suéter pela cabeça e algo prateado e cintilante chamou a minha atenção. Era um objeto preso ao pescoço por um cordão fino de couro. Justamente naquele ponto debaixo do suéter, onde ele tocava com insistência, como se fosse um talismã. O que é isso? Apontei. Um lembrete. Ele foi lacônico. De quê? Do poder de destruição da ira. Peter Knox me aconselhara a ter cuidado com Matthew. É um emblema de peregrino? O formato do pingente me fez lembrar de outro que eu tinha visto no Museu Britânico. Ele parecia antigo. Matthew assentiu e puxou o cordão para fora. O pingente balançou no ar e cintilou com a luz que incidia sobre ele. É uma âmbula de Betânia. Tinha o formato de um caixão que caberia algumas gotas de água benta. Lázaro! Eu balbuciei observando o caixão. Foi em Betânia que Cristo ressuscitou Lázaro. Embora educada no paganismo, eu sabia por que os cristãos faziam peregrinações. Faziam isso para expiar os próprios pecados. Matthew recolocou a âmbula debaixo do suéter para tirá-la dos olhos das criaturas que ainda sairiam da sala. Depois que nos despedirmos de Amira, continuamos no lado de fora da velha cabana, respirando o ar fresco do outono. Estava escuro, apesar dos holofotes que iluminavam os tijolinhos da casa. Já está se sentindo melhor? Matthew interrompeu os meus pensamentos. Balancei a cabeça. Então conte o que houve. É um manuscrito. Knox o quer. E Agatha Wilson, uma criatura que conheci em Blackwell, disse que os demônios também o querem, e você também, mas o Ashmole 782 está enfeitiçado. Eu sei, ele disse. Uma coruja branca bateu asas e voou em nossa direção. Fiquei encolhida, de braços erguidos para me proteger, convencida de que a coruja me atacaria com bico e garras, mas depois ela perdeu o interesse e saiu voando na direção dos carvalhos que ladeavam o caminho. Meu coração disparou e a súbita onda de pânico me invadiu. Matthew abriu a porta do banco traseiro do Jaguar sem dizer nada e me fez sentar com a cabeça para o lado de fora. Abaixe a cabeça e respire, disse agachando no chão de cascalhos e apoiando as mãos no meu joelho. Não havia nada no meu estômago além de água. A bilis emergiu, chegou à garganta e me sufocou. Eu tapei a boca e tive convulsões de vômito. Matthew se curvou e ajeitou a mecha dos meus cabelos atrás da minha orelha com dedos suaves e frios. Você está a salvo, disse. Desculpe-me. Limpei a boca com a mão quando a náusea se abrandou. Entrei em pânico depois que estive com Knox ontem à noite. Vamos caminhar um pouco? Não. Respondi abruptamente. O parque era muito grande e muito escuro, e minhas pernas bambas pareciam de borracha. Matthew me esquadrinhou com os olhos argutos. Vou levá-la para casa. O resto da conversa pode esperar. Ele me pegou pela mão, me fez sair do banco traseiro e me fez entrar no banco dianteiro. Fiquei de olhos fechados enquanto ele entrava no carro. Ficamos em silêncio por alguns segundos, e depois ele girou a chave de ignição. O motor do Jaguar rugiu de imediato. Isso acontece sempre? Ele perguntou em tom casual. Não, graças a Deus. Era frequente quando era criança, mas depois foi melhorando. Foi só um excesso de adrenalina. Ele olhou para as minhas mãos quando afastei os dedos da face. Sei, disse, engatando o freio de mão e dando a parte... Meu Deus, estou errando demais hoje.
Disse, desengatando o freio de mão e dando partida no carro. Você consegue farejar isso? Ele balançou a cabeça. Farejei o pânico quando você me disse que sempre fazia magia sem dar conta de nada. É por isso que você se exercita tanto? Corrida, remo, yoga? Eu não gosto de tomar remédios. Eu me sinto como se tivesse dopada. Os exercícios devem ser mais eficazes. Dessa vez o pânico não fez nenhum dos seus truques, murmurei pensando na última eletrificação das minhas mãos. Ele saiu dos domínios da velha cabana e pegou a estrada. Enquanto ele se concentrava na direção, eu era gentilmente embalada pelo suave movimento do carro. Por que me telefonou? A pergunta repentina interrompeu meus desvaneios. Por causa de Knox e do Ashmole 782. Respondi com uma nova onda de pânico se insinuando diante da súbita mudança de humor de Matthew. Já sei disso. O que eu quero saber é porque você me chamou. Você deve ter amigos bruxos e humanos que podem ajudá-la. Não é bem assim. Nenhum dos meus amigos humanos sabe que eu sou bruxa. Eu perderia muito tempo explicando essa outra realidade do nosso mundo. E isso se eles esperassem esse tempo todo até que eu terminasse de falar. Não tenho amigas bruxas nem amigos bruxos e não posso envolver minhas tias nessa situação. Elas não têm nada a ver com a minha estúpida ideia de devolver o manuscrito por não ter o compreendido. Mordi os lábios. Eu não devia ter telefonado para você? Não sei, Diana. Na sexta-feira você disse que vampiros e bruxas não podiam ser amigos. Na sexta eu falei um monte de coisas para você. Matthew ficou em silêncio, desviando a atenção para as curvas da estrada. Já não sei o que pensar. Dei uma pausa e pesei cuidadosamente o que diria em seguida. Mas uma coisa eu sei. Prefiro muito mais compartilhar a biblioteca com você do que com Peter Knox. Os vampiros não são inteiramente confiáveis. Não quando há sangue quente por perto. Ele cravou os olhos em mim por um breve e frio momento. Sangue quente? Repeti com ar intrigado. Humanos, bruxos, demônios, enfim, qualquer um que não seja vampiro. Prefiro me arriscar a ser mordida por você a permitir que Knox invada meu cérebro em busca de informações. Ele tentou fazer isso? A voz de Matthew soou de um modo sereno, mas com uma promessa de violência. Não foi nada, apressei-me a dizer. Ele só me alertou sobre você. E fez certo. Ninguém pode ser aquilo que não é, por mais que se esforce para isso. Você não devia romancear os vampiros. Knox não errou em relação a mim, mesmo que não tenha boas intenções. Não gosto que ninguém se intrometa com meus amigos, principalmente uma pessoa intolerante como Knox. Meus dedos comicharam à medida que minha raiva aumentou. Eu tive que esconder as mãos debaixo das coxas. É isso que somos então? Amigos? Disse Matthew. Acho que sim. Amigos trocam verdades entre si, mesmo quando isso é difícil. Desconcertada pelo rumo que a conversa tomou, desviei a atenção para os fiapos do meu suéter. Os vampiros não são particularmente bons em amizades. Ele voltou a se zangar. Olhe, se você quer que eu deixe em paz, é claro que não, ele me interrompeu. É que os relacionamentos com vampiros são complicados. Muitas vezes somos protetores, até mesmo possessivos. Talvez você não goste disso. Agora um pouco de proteção me soa como um bálsamo. Os olhos de Matthew assumiram um ar de crua vulnerabilidade depois da minha resposta. Vou lembrar disso quando você começar a reclamar. Ele trocou o olhar da crua vulnerabilidade por uma desengonçada alegria. Seguimos pela Holly Street até os portões arqueados do meu prédio. Fred olhou rapidamente para o carro com um sorriso escancarado e depois assumiu um ar ligeiramente discreto. Enquanto Matthew saía para abrir a minha porta, tratei de ver se não tinha deixado nada de dentro do carro, nem que fosse um elástico de cabelo, para que ele não retornasse à Escócia. Mas em tudo isso, existe alguma coisa a mais que Peter Knox e o manuscrito. Eu disse enquanto ele estendeu a minha esteira. Pelo ar que ele assumiu, podia-se dizer que nenhuma criatura jamais se aproximaria de mim vindo de onde viesse. Isso pode esperar, Diana, não se preocupe. Knox não vai se aproximar tanto de você outra vez, ele disse com uma voz sinistra, enquanto tocava a âmbula debaixo do suéter. Nós precisávamos de um tempo junto, longe da biblioteca e a sós. Podemos jantar aqui amanhã? Perguntei baixinho. Nós poderíamos conversar sobre o que aconteceu. Matthew paralisou atordoado e com algo a mais que não conseguia identificar.
Ele fez um círculo com os dedos em torno do emblema de peregrino, escondido sob o suéter, e isso o relaxou. Eu adoraria, disse bem devagar. Ótimo, sorri. Que tal às 7h30? Ele balançou a cabeça com um sorriso tímido. Eu já tinha andado 2 passos quando lembrei de algo que precisava ser resolvido antes da noite do dia seguinte. O que você come? Sussurrei ruborizada. Eu sou onívoro, disse Matthew com o rosto iluminado por um sorriso que fez meu coração dar um pulo. 7h30, então. Virei as costas rindo daquela resposta desastrada. Ah, uma outra coisa. Me voltei novamente para ele. Deixe Miriam com seu próprio trabalho. Eu realmente posso cuidar de mim. Ela já me disse isso. Ele disse dirigindo-se para o carro. Vou pensar no assunto. Mas amanhã você me encontrará na Dunk Humphrey, como de costume. Matthew entrou no carro e, quando me viu no mesmo lugar, abaixou o vidro da janela. Não sairei daqui até que você desapareça da minha vista, disse olhando-me com ar de reprovação. Vampiros, resmunguei, balançando a cabeça pelas maneiras antiquadas dele. E assim chegamos ao fim do capítulo 11, senhoras e senhores, e eu estou como? Completamente envolvida e rendida nessa história. Mal posso esperar para ver o que vem por aí com a Diana, o Matthew e esse Knox assustador. Se você gostou, deixe o seu like, maravilhoso. Se inscreva, ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Amanhã continuamos com essa aventura mágica. E me conta nos comentários o que você achou. Até a próxima. Um beijo. Vampiros.